um país rodeado de mais 2.000 castelos e fortaleza, descendente dos povos eslavos, rodeados de loiras belas e com um estilo de vida muito curiosos. Os tchecos geralmente começam o dia com um café da manhã simples. Pães frescos, como rolik, um tipo de pãozinho, manteiga, queijo, presunto e compotas são comuns. Muitos também apreciam uma xícara de café ou chá. Nas cidades grandes, como Praga, Brno e Ostrava, o transporte público é amplamente utilizado. Trens, bondes, ônibus e metrôs são meios comuns de transporte. Nas áreas rurais, as pessoas frequentemente dependem de carros para se deslocar. O horário de trabalho típico é das 8 ou 9 até as 5 da tarde. Muitas empresas seguem um horário regular de 8 horas diárias, com uma pausa para o almoço. O almoço é a principal refeição do dia e é geralmente servido entre 11h30 e 2 horas. Muitos trabalhadores e estudantes almoçam em cantinas ou restaurantes locais, onde a refeição inclui sopa, prato principal e às vezes uma sobremesa. As escolas primárias e secundárias geralmente funcionam das 8 às 2 ou 15 da tarde. As crianças costumam almoçar na escola e participar de atividades extracurriculares após as aulas. Após o almoço, os trabalhadores retornam às suas atividades até o final do expediente. Nas cidades, é comum ver pessoas fazendo pequenas pausas para um café ou um passeio rápido. Depois do trabalho, muitas pessoas fazem compras, visitam academias ou participam de atividades recreativas. Supermercados, mercados locais e shoppings são frequentados regularmente. O jantar é uma refeição mais leve comparada ao almoço. Pode incluir saladas, sopas, sanduíches ou pratos simples. É um momento para a família se reunir e discutir o dia. Os tchecos valorizam o tempo livre e há uma variedade de atividades para desfrutar à noite. Pode-se ir a teatros, cinemas, concertos ou bares. O teatro de marionetes e o teatro negro são opções culturais populares. Praga, em particular, oferece uma vibrante vida noturna com uma variedade de bares, pubs e clubes. Nos fins de semana, muitas pessoas aproveitam para fazer caminhadas, ciclismo ou visitar parques e reservas naturais. A República Tcheca tem muitas áreas verdes e montanhas que são destinos populares para escapadas de fim de semana. Museus, galerias de arte e castelos são destinos comuns para passeios de fim de semana. A história rica e a arquitetura impressionante fazem desses locais atrações frequentes. A República Tcheca tem uma rica programação de eventos culturais, incluindo festivais de música, feiras de artesanato e festivais de cerveja, que são muito populares e atraem tanto locais quanto turistas. Você sabia que a cidade de Pilsen é o berço da famosa cerveja tipo Pilsen, criada em 1842? O grupo que os tchecos fazem parte, que são os eslavos. Acredita-se que os eslavos se originaram nas regiões das planícies da Europa Oriental, entre os rios Dnieper, Bug e o Danúbio, por volta do final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro, cerca de 1500 a.C. a 500 d.C. Por volta do século 6 d.C., os eslavos começaram a se expandir para o oeste, sul e norte da Europa. Esta migração é associada ao colapso do Império Romano e ao vazio de poder que se seguiu. Eles se estabeleceram em áreas que hoje são Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, os Balcãs e partes da Alemanha. O povo eslavo é dividido em 3 grupos: os eslavos ocidentais, que incluem os poloneses, tchecos e eslovacos. Estes povos se estabeleceram na Europa Central. Os eslavos orientais, que incluem os russos, ucranianos e bielorrussos. Eles se estabeleceram principalmente na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia modernas. E os eslavos meridionais, que incluem os eslovenos, croatas, sérvios, bósnios, montenegrinos, macedônios e búlgaros. Eles se estabeleceram nos Balcãs. Dito isso, vamos nos aprofundar sobre o povo tcheco e sua história. A área que hoje compreende a República Tcheca foi habitada por tribos celtas por volta do século IV a.C., sendo os boios uma das mais conhecidas. O nome Boêmia deriva dos boios. Durante o período do Império Romano, a região foi influenciada por várias tribos germânicas, mas nunca foi incorporada ao Império. No século VI, tribos eslavas começaram a se estabelecer na região, formando as bases dos futuros estados eslavos ocidentais. No século IX, a Grande Morávia emergiu como um dos primeiros estados eslavos organizados na região.
Governado por Mojmir I e seus sucessores Svatopluk, o estado era um centro de poder e cultura eslava. Cirilo e Metódio, dois missionários bizantinos, introduziram o cristianismo na Grande Morávia e criaram o alfabeto glagolítico, precursor do alfabeto cirílico, para traduzir a Bíblia para o eslavo eclesiástico. Após a queda da Grande Morávia, o Ducado da Boêmia, governado pela dinastia Przemyslid, emergiu como o principal estado na região. São Venceslau, duque de Boêmia, é um dos santos padroeiros do país. Em 1198, o ducado foi elevado ao status de Reino da Boêmia, tornando-se um dos mais importantes estados do Sacro Império Romano Germânico. Sob o rei Carlos IV, Praga se tornou a capital imperial e um centro cultural e intelectual na Europa Central. Após a extinção da dinastia Przemyslid, a Boêmia foi governada pela dinastia Jagielloniana, que também governava a Polônia. Em 1526, a coroa da Boêmia passou para a dinastia Habsburgo, tornando-se parte do vasto Império Habsburgo. Os Habsburgos impuseram o catolicismo e centralizaram o poder, levando a tensões religiosas e políticas. Em 1618, a Segunda Defenestração de Praga desencadeou a Guerra dos 30 Anos, um conflito devastador que envolveu grande parte da Europa. A Boêmia foi severamente afetada, resultando em perda de população e destruição econômica. Após a Guerra dos 30 Anos, os Habsburgos reforçaram o catolicismo na Boêmia, reprimindo os movimentos protestantes e promovendo a germanização. No século XIX, o movimento de renascimento nacional tcheco emergiu, promovendo a cultura, a língua e a identidade tchecas. Intelectuais como František Palacký desempenharam um papel crucial nesse renascimento. Em 1867, o Império Austro-Húngaro foi criado, com a Boêmia permanecendo sob o domínio austríaco. O movimento nacional tcheco cresceu em oposição ao domínio austríaco. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos tchecos serviram no exército austro-húngaro. O movimento de independência ganhou força, liderado por figuras como Tomás Garrigue Masaryk. Em 28 de outubro de 1918, após o colapso do Império Austro-Húngaro, a Tchecoslováquia foi proclamada independente, unindo tchecos e eslovacos em um único estado. Masaryk se tornou o primeiro presidente. A Tchecoslováquia, entre as duas guerras mundiais, foi um dos estados mais prósperos e democraticamente estáveis da Europa Central, com uma economia diversificada e um sistema político democrático. Em 1938, como resultado do Acordo de Munique, as potências europeias permitiram que a Alemanha nazista anexasse a região dos Sudetos, levando à subsequente ocupação total da Tchecoslováquia em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia foi ocupada pela Alemanha nazista e o protetorado da Boêmia e Morávia foi estabelecido. A resistência tcheca foi ativa, incluindo o assassinato de Reinhard Heydrich em 1942. Após a guerra, a Tchecoslováquia foi libertada pelos aliados. O governo expulsou a população alemã dos Sudetos em uma série de transferências forçadas. Em 1948, o Partido Comunista da Tchecoslováquia assumiu o poder em um golpe de Estado, estabelecendo um regime comunista alinhado à União Soviética. Em 1968, Alexander Dubček tentou implementar reformas liberais no que ficou conhecido como Primavera de Praga. A tentativa foi interrompida pela invasão das tropas do Pacto de Varsóvia. Em 1989, a Revolução de Veludo, um movimento pacífico de protestos, levou à queda do regime comunista. Václav Havel, um dissidente e dramaturgo, tornou-se presidente da Tchecoslováquia. Em 1º de janeiro de 1993, a Tchecoslováquia se dividiu pacificamente em dois estados independentes, a República Tcheca e a Eslováquia, num evento conhecido como a Divórcio de Veludo. A República Tcheca aderiu à OTAN em 1999 e à União Europeia em 2004. Praga, sua capital, tornou-se um importante centro cultural, econômico e turístico na Europa. A partir dos anos 2000, a República Tcheca experimentou um significativo crescimento econômico, com uma economia diversificada baseada na indústria, serviços e turismo. Andando pela República Tcheca, você verá lindas loiras. As mulheres tchecas são geralmente consideradas bonitas, com características simétricas e pele clara. Elas costumam ter cabelos loiros ou castanhos, olhos azuis ou verdes e altura média. No entanto, a beleza é subjetiva e a diversidade existe em qualquer lugar, então você encontrará mulheres tchecas com diferentes características. As tchecas geralmente se vestem de forma elegante e prática, com foco no conforto. Elas gostam de roupas que se encaixam bem e valorizam suas silhuetas.
Marcas internacionais e locais são populares, e o estilo varia entre as gerações e cidades. As mulheres tchecas dão importância à aparência e se cuidam bastante. Elas frequentemente usam maquiagem e produtos de beleza, além de frequentar salões de beleza para cuidar dos cabelos e unhas. As mulheres tchecas são criadas para serem independentes e autossuficientes. Elas geralmente têm suas próprias carreiras e ambições, e não dependem dos homens para seu sustento emocional ou financeiro. As tchecas geralmente são confiantes e seguras de si mesmas. Elas sabem o que querem da vida e não têm medo de ir atrás disso. As tchecas são conhecidas por serem diretas e honestas em sua comunicação. Elas não gostam de rodeios e preferem dizer as coisas como são. Isso pode parecer rude para algumas pessoas, mas é importante lembrar que é apenas uma forma diferente de se comunicar. Apesar de serem diretas, as tchecas também são amigáveis e acolhedoras. Elas gostam de conhecer novas pessoas e fazer amigos. A família é importante para as mulheres tchecas. Elas geralmente são próximas de seus pais, irmãos e filhos. As mulheres tchecas têm uma alta taxa de participação no mercado de trabalho. Elas estão bem representadas em todos os setores da economia. A educação é valorizada na República Tcheca. A maioria das mulheres tchecas tem ensino superior. O que você acha das mulheres tchecas? Comenta aqui abaixo. Continuando, a República Tcheca está situada na Europa Central e é um país sem litoral que faz fronteira com a Alemanha a oeste e noroeste, a Polônia ao norte e nordeste, a Eslováquia a leste e a Áustria ao sul, com uma área de aproximadamente 78.866 km. Sua localização central a torna um ponto de conexão entre várias culturas e economias europeias. As fronteiras naturais do país são marcadas por várias cadeias montanhosas, que também influenciam o clima e a biodiversidade da região. O país é dividido em 3 principais regiões históricas: Boêmia, Morávia e Silésia Tcheca. Boêmia, localizada na parte ocidental, é uma bacia cercada por montanhas, incluindo os Montes Metalíferos, os Sudetos e a Floresta da Boêmia. Praga, a capital da República Tcheca, está situada no centro da Boêmia, às margens do rio Vltava. Morávia, a leste, é caracterizada por colinas e vales, sendo drenada pelo rio Morava. Brno, a maior cidade da Morávia, é um importante centro cultural e econômico. Silésia Tcheca, a menor das 3 regiões, está no nordeste e é conhecida por suas montanhas e indústria pesada. A topografia da República Tcheca é diversificada, com várias cadeias montanhosas que definem suas fronteiras. Os montes gigantes, parte dos Sudetos, incluem o Monte Sneška, o ponto mais alto do país, com 1.603 metros de altura. Outras montanhas importantes incluem os Montes Orliké, os Montes de Jeseník e a Floresta da Boêmia. Essa geografia montanhosa oferece não apenas paisagens cênicas, mas também oportunidades para atividades ao ar livre, como caminhadas e esqui, além de influenciar o clima local. A hidrografia da República Tcheca é dominada por uma densa rede de rios. O rio Vltava, o mais longo do país, atravessa Praga e é um recurso vital para a hidroeletricidade e transporte. O rio Elba, que nasce nos Montes Gigantes, flui em direção ao norte para a Alemanha. O rio Morava drena a região da Morávia e flui para o sul em direção ao Danúbio. O país possui poucos lagos naturais, mas muitos reservatórios artificiais, como o Lago Lipno, criado pelo represamento do rio Vltava, que é o maior lago do país. O clima da República Tcheca é temperado continental, com invernos frios e verões quentes. A vegetação na República Tcheca é diversificada, com florestas cobrindo cerca de 1/3 do território. As espécies de árvores predominantes incluem carvalhos, faias, abetos e pinheiros. Nas áreas montanhosas, a República Tcheca tem uma longa tradição de mineração, com recursos minerais como carvão, urânio, estanho, zinco e prata. A extração de carvão é particularmente importante nas regiões da Silésia Tcheca e no noroeste da Boêmia. Praga, a capital e maior cidade, com uma população de mais de 1,3 milhão de habitantes, é o centro político, cultural e econômico do país. É famosa por sua arquitetura histórica e vida cultural vibrante. Brno, a segunda maior cidade, localizada na Morávia, é um importante centro universitário e industrial. Ostrava, na Silésia Tcheca, é conhecida por sua indústria pesada, especialmente a produção de carvão e aço. Plzeň, conhecida internacionalmente pela cerveja Pilsner, é um importante centro industrial e cultural na Boêmia Ocidental. A infraestrutura de transporte da República Tcheca é bem desenvolvida, com uma rede extensa de estradas, ferrovias e aeroportos que conectam o país internamente e com o resto
resto da Europa. O transporte ferroviário é particularmente importante para o tráfego de passageiros e carga, facilitando a movimentação eficiente e econômica através do país. A abundância de rios e lagos é crucial para o abastecimento de água, irrigação, energia hidroelétrica e recreação. A diversidade geográfica da República Tcheca contribui significativamente para a sua riqueza ambiental e o patrimônio cultural, tornando-a uma nação com uma geografia tanto prática quanto pitoresca. A economia da República Tcheca é uma das mais desenvolvidas da Europa Central e Oriental, caracterizada por uma mistura de indústrias modernas, agricultura produtiva e um setor de serviços robusto. A indústria desempenha um papel crucial na economia tcheca, contribuindo significativamente para o PIB do país. A República Tcheca é um importante produtor de automóveis e componentes automotivos, com grandes fabricantes como Škoda Auto, parte do grupo Volkswagen, Hyundai e Toyota, operando no país. O setor de engenharia é diversificado, abrangendo máquinas industriais, eletrônicos, eletrodomésticos e tecnologia de precisão. A energia é um setor significativo, com destaque para a geração de energia elétrica, incluindo energia nuclear, carvão e renováveis como energia eólica e solar. O setor de serviços é outro pilar importante da economia tcheca, impulsionado principalmente pelo turismo, finanças, tecnologia da informação e comunicação e serviços empresariais. Praga, a capital, é um dos destinos turísticos mais populares da Europa, conhecida por sua arquitetura histórica, cultura rica e atmosfera única. Embora represente uma parte menor do PIB em comparação com a indústria e serviços, a agricultura continua a ser uma parte vital da economia rural da República Tcheca. Principais culturas incluem cereais, trigo, cevada, batata, beterraba açucareira e frutas. A produção de lúpulo é particularmente importante para a indústria cervejeira do país. Em 2020, o PIB nominal da República Tcheca foi de aproximadamente 242 bilhões de dólares, com um PIB per capita de cerca de 22 mil dólares. A inflação tem sido historicamente baixa, proporcionando estabilidade econômica. A República Tcheca atraiu significativos investimentos estrangeiros diretos, especialmente no setor automotivo e de manufatura, devido à sua localização central na Europa, mão de obra qualificada e ambiente de negócios favorável. O país tem uma economia altamente aberta e depende muito do comércio exterior. Principais parceiros comerciais incluem Alemanha, Eslováquia, Polônia, França e China. As principais exportações incluem veículos automotores, máquinas, eletrônicos e produtos químicos. A taxa de desemprego na República Tcheca tem sido historicamente baixa, geralmente abaixo de 4%, refletindo uma força de trabalho qualificada e uma economia em crescimento. A educação e formação profissional são valorizadas, contribuindo para a competitividade e produtividade no mercado de trabalho. O país possui uma rede de transporte bem desenvolvida, incluindo estradas modernas, ferrovias eficientes e um aeroporto internacional em Praga, Aeroporto Václav Havel. A República Tcheca é energeticamente autossuficiente e diversificada, com uma combinação de energia nuclear, carvão e renováveis, garantindo segurança energética. Entretanto, o país enfrenta desafios demográficos com uma população em envelhecimento, o que pode afetar o mercado de trabalho e a previdência social. A dependência do comércio exterior pode tornar a economia vulnerável a choques externos, como recessões em parceiros comerciais ou mudanças nas condições globais de comércio. Caso tenha se interessado em visitar a República Tcheca, a passagem para a capital Praga varia entre 5 e 7 mil reais, ida de volta por pessoa. Já as hospedagens você encontra por menos R$ 200 a diária, mas também se quiser um pouco mais de luxo, você encontra alguns hotéis por R$ 300, R$ 400 a diária. Meus amigos, a República Tcheca é um país sensacional e pouco falado quando o assunto é Europa. Você visitaria ou moraria na República Tcheca? Tentaria uma vida nova com uma bela loira tcheca? Comenta aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.